Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa e agradeço a sua presença. Se você é novo aqui no canal, venha nos conhecer. Nós fazemos o melhor para poder tentar ensinar em português, melhorar sua gramática, sua escrita e a sua fala. E hoje nós vamos falar sobre algumas dicas de gramática, como se escreve bem o verbo aspirar. Vamos falar um pouquinho sobre alguns casos de concordância. São dicas muito válidas para o seu dia a dia. E aproveite, se você não é inscrito aqui conosco, já faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative sim o sininho para que você receba as nossas notificações e vamos aprender português de uma maneira muito gostosa, um bate-papo para que você fique bem com a língua portuguesa. Vamos às nossas dicas de hoje. Até mais, pessoal! E vamos começar com as nossas dicas de gramática para você falar e escrever corretamente. E para começarmos as nossas dicas de hoje, como é importante saber usar corretamente a regência do verbo visar e do verbo aspirar. Quando nós falamos sobre regência, significa a maneira de como você completa esses verbos. Por quê? Esses dois, especialmente, se você colocar uma preposição para completar o verbo, eles vão ter o sentido alterado. Por isso é que aqui na tela você já vai ler comigo. O verbo visar, ele pode ser transitivo, indireto. E quando falamos de trânsito, estamos querendo te dizer sobre o complemento, o qual você vai colocar junto a esse verbo. O que vai acontecer é o seguinte: o complemento, se vier preposicionado, o verbo vai mudar de sentido. Por exemplo, quando dizemos que o verbo é transitivo indireto, nós queremos almejar, nós queremos ter por objetivo. E a preposição é a preposição a, colocada junto a esse verbo. Por exemplo, vamos lá, visava ao poder. Quer dizer, traduzindo de uma outra maneira, eu queria o poder. Mas eu posso também usar o verbo visar sem a preposição a, com o trânsito direto, no sentido de mira, no sentido de pôr visto, olhar, vistar. Por exemplo, visou o alvo. É isso que você precisa tomar cuidado. A dica de hoje é essa, porque quando nós temos esse tipo de situação, altera-se o sentido. Mas na fala popular as pessoas costumam não usar esse a e é importante colocá-lo, tudo bem? Mas ainda nós temos algumas outras informações para vocês. O verbo aspirar, da mesma maneira, nós podemos usar o verbo aspirar completando o verbo com a preposição a, e ele também indica aquele desejo, a ideia de almejar, de querer. Por exemplo, aspirava ao poder e não aspirava o poder. Por quê? Ao poder, a ideia correta é de desejar, almejar, querer. E aqui o verbo também pode ser usado sem nenhuma preposição. Por quê? Quando acontece isso, ele quer dizer inalar, inspirar. Por exemplo, aspirava o pó das ruas. Você estava respirando aquele pó, inalando aquele pó. É muito diferente. E a dica que estamos te dando aqui embaixo da tabela, você já deve ter lido de antemão, aqui nós estamos dizendo o seguinte: quando você for completar esse verbo visar ou o verbo aspirar, não use o pronome lhe, que o pronome lhe é um pronome, sim, complementar como o objeto indireto. A gente chama de um complemento verbal, só que é um objeto indireto, sim. Só que nesse caso, esses verbos não aceitam o lhe. Por exemplo, se você quiser dizer visava a ele ou a ela. Visava ao poder, visava a ele. E não podemos colocar visava-lhe, porque muitas pessoas sabem que o pronome lhe, ele é usado com verbos que são preposicionados, mas aqui nesse caso nós não podemos. Por exemplo, aspirava ao poder. Eu queria ter o poder. Eu posso utilizar uma outra maneira, mas não usando o pronome lhe, usando aspirava a ele. Você vai usar o pronome tônico preposicionado. Por isso é que nós temos essa opção. Mas não use o lhe.
Ficou bem claro para você? E agora chegou o momento de colocarmos em prática. Veja agora comigo alguns exemplos para podermos usar. Vamos praticar. Se lêssemos essa mensagem nas emissoras de televisão, não há nenhuma preocupação com programas que visem o desenvolvimento da criança, como programas de cunho educativo. Olha, para o bom entendedor, a frase está tudo correta, certinha, não é? O leitor do dia a dia. Só que não funciona assim. A pessoa precisa tomar muito cuidado com o complemento do verbo que você usou aqui. O verbo visar, ele não pode ser usado dessa maneira, nesse sentido. E é essa a dica da aula de hoje. O que você precisa fazer seria o seguinte: nas emissoras de televisão, não há nenhuma preocupação com programas que visem ao desenvolvimento da criança. Querem obter o desenvolvimento. Nós desejamos o desenvolvimento. Para atingirmos esse sentido, foi o que nós te falamos. Você vai usar o verbo visar junto com a preposição a. Lembrou-se? Transitivo indireto com a ideia de almejar. Vamos ver mais um caso? Olha esse outro exemplo. O treinador não conseguiu fazer o treino, visando o amistoso marcado para quarta. Uma outra notícia de jornal. Se você ler descompromissadamente, você vai passar despercebido e vai até entender, digamos assim. Só que o problema maior é que quando nós nos aprofundamos, estamos te ensinando a melhorar a língua portuguesa, isso está errado. Você leu visando o amistoso. Visando aqui, neste caso, seria olhar. Você não está olhando o amistoso e nem fazendo mira. O que nós precisamos corrigir seria visando ao amistoso. Porque eu desejo jogar com essas pessoas. Eu almejo jogar com o outro time. E você tem que se lembrar sempre que a preposição precisa aparecer. Não vá cometer erros, não se equivoque. Vamos mais? Agora para cá. Um pouquinho. Nas Copas do Mundo, os brasileiros aspiram apenas o título, mais nada. Outra manchete também de jornal, e aqui nós vemos um outro problema. Você percebeu? Eles aspiram o título. Se você usa dessa forma, novamente você precisa se atentar. O que você disse ao pé da letra? Você cheira, você inala o título e não dá o sentido. Por isso é que o verbo aspirar, ele precisa vir preposicionado com o a para você conseguir completá-lo corretamente e, além disso, a gramática, a semântica, para que isso fique tudo correto, sem nenhum problema de interpretação. Você entendeu? Quer dizer que os brasileiros aspiram apenas ao título e mais nada. Não vá mais fazer esses errinhos, isso é muito importante sabermos escrever corretamente. E agora, veja um outro problema. Olha que interessante esse aqui. Ao aspirar o gás lacrimogêneo, logo começaram a tossir. Quando nós vemos essa proposta, ao aspirar é uma oração reduzida. Aqui nós estamos querendo dizer o seguinte: quando nós respiramos, quando nós aspiramos, porque se pensarmos bem, a frase está correta. Você inalou, você aspirou o gás. Nós não colocamos a preposição no complemento e está tudo correto. Aqui o sentido ficou perfeito, você percebeu? Você inalou esse gás. É fácil, não é? Agora você já sabe, se você completa o verbo aspirar e o verbo visar com a preposição a, o sentido muda completamente. Tudo bem? Mas vamos mais um pouquinho. Eu gostaria de trazer um outro assunto. Vamos mudar de assunto agora. Eu li, achei interessante e veja que estranho o que aconteceu aqui. Dona Marta faz o dia seguinte ficar pior do que a véspera. Perdeu feia a disputa pela prefeitura paulistana. Uma frase já bem um pouco antiga, mas para o exemplo que eu preciso, você leu perdeu feia. Que feio isso, não é, pessoal? Ficou muito feio, porque é o seguinte: quando nós usamos o feia, não podemos pensar em concordarmos com a disputa pela prefeitura paulistana. Isso não tem lógica. O que nós precisamos fazer? Se você perdeu feio.
O feio vai entrar no masculino, porque ele vai funcionar como um advérbio, como um adjunto adverbial do verbo perder, porque aqui é o modo como isso aconteceu. Por isso é que muitas pessoas confundem e não é legal você fazer esse tipo de erro, né? Fica muito chato para nós errarmos esses tipos de situação. Ficou claro para você? É isso. E agora, veja um outro também que eu achei e vamos discutir comigo. A empresa estava vendendo um lapizão de cera, isso é até bonitinho, é uma proposta de marketing e é a maneira mais prática de divertir as crianças nas férias, com certeza a criança adora pintura. E aqui, lapizão não está adequado, porque nós não podemos escrever com Z. O correto seria lápis com S. E lapizão, não, tudo bem, é um aumentativo, mas nós não podemos nos confundirmos com a nossa ortografia. Fica a dica para você, tudo bem? E para terminarmos, vamos lembrar das micropartículas. E aqui eu achei para nós a definição de micropartículas, que são pedaços muito pequenos de substância. E às vezes, na própria internet, na mídia, isso vem escrito com hífen. Não é devido, nós não podemos usar a palavra micro com hífen de maneira alguma. Aqui o creme dental com micropartículas polidoras, por exemplo, está perfeito, está correto. E quando nós analisamos o uso do hífen com a palavra micro, só na palavra microhabitat. Senão, você não vai usar. O hífen nunca deve ser usado. E, às vezes, quando nós lemos na internet e na mídia, algumas pessoas colocam por não conhecimento e ali vamos cometer um equívoco. Fica a dica para você, espero que isso possa ter te ajudado e nós vamos nos encontrar em nosso próximo vídeo de dicas. Um grande abraço para você e muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Até mais, pessoal!